TV Conexões e TV Educa Bahia apresentam Descomplique Sua Redação. Comigo, Vina Queiroz. Olá, lindos e lindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso 6º episódio do Descomplique a Sua Redação. Se você está aqui hoje pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou Vina Queiroz, ex-corretora de redação do Enem. Sou professora de redação há mais de 15 anos. Sou professora do estado da Bahia também, minha gente. E é com muito prazer que eu vou mostrar para você aquilo que você precisa saber para construir e produzir uma redação 900+. Eu também tenho um curso Descomplique Sua Redação, que você pode dar uma olhadinha lá no Instagram. Descomplique Sua Redação. E lá você vai ver o quanto de alunos que tiraram 900+ na redação. E quem são esses alunos, professora? São alunos que aprenderam a escrever durante toda a sua vida? Não, são meninos e meninas, igualmente a você, que tem muitos desafios, muitas dificuldades, que não sabiam como iniciar uma redação e aprenderam as técnicas poderosas da Prof. Vina Queiroz e brocaram 900+ e, consequentemente, entraram na Universidade dos Sonhos. Agora chegou a sua vez. Está recebendo todos os meus ensinamentos gratuitamente aí do sofá da sua casa. E agora você poderá compreender e entender o que o corretor quer na sua redação. Isso mesmo, gente. Por muito tempo, como corretora de redação do Enem, eu ficava muito triste em ver tantos meninos e meninas que escreviam até bem, mas não sabiam as técnicas. E por isso tiravam nota muito, muito baixa. Só para vocês terem ideia, aqui no Brasil, nos últimos Enems, a média nacional é menos que 600 pontos. É muito pouco. Todos os alunos, quem tira 900, 1000, soma tudo e vai dar 583 pontos. É pouco demais, minha gente. Essa média tem que subir. Por isso, eu criei um método DR7P, que é o Descomplique Sua Redação em 7 passos. E esse método ajuda o aluno a entender quais são os passos que o corretor busca em sua redação. Com isso, minha gente, meus alunos compreendem em 5 aulas, somente 5 aulas, o que eles precisam fazer. E além disso, praticam, Porque não basta aprender, é preciso praticar. E se você não assistiu o episódio 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, corra e assista lá no YouTube, na TV Conexões. Porque esses episódios são fundamentais para que você compreenda este de agora, o 6º, e principalmente que aprenda. Lá também eu deixei algumas atividades que você deverá fazer e depois vá lá no meu Instagram, Descomplique Sua Redação. Mande para mim que eu vou corrigir para você. Ok, meu lindo e minha linda, então vem para cá que hoje eu vou falar sobre conclusão. Isso mesmo, a parte mais fácil da redação, a parte que eu mais amo, porque, meu povo, concluir um texto dissertativo, argumentativo, é muito simples. Basta você seguir as técnicas. Só para você ter uma ideia, eu já expliquei antes, mas só vou recapitular, o Enem, ele trabalha por competências. Então, o que acontece? A redação, ela valerá 1000 pontos. Como são esses pontos? Eles são divididos em 5 competências. A competência 1, que vai analisar os seus erros ortográficos. A competência 2, que vai verificar o seu conhecimento de mundo. A competência 3, que vai saber o seu projeto de texto e, principalmente, se você consegue desenvolver esse projeto de texto durante todo o seu texto. E a competência 4, como é que anda o seu repertório de conectivos? Quais os conectivos você tem utilizado em sua redação? Você repetiu conectivos? Você utilizou conectivos inadequados? Se usou blá blá. Infelizmente, você perde pontos. Então, na competência 4, vai ser analisado isso. E a competência 5, que é a queridinha, que é meu amor, que é a conclusão. Você precisa somente fazer o quê? Fazer uma conclusão com 5 elementos válidos. E quais são esses elementos, professora? Os elementos a professora vai explicar. Então agora pega a caneta, pega o caderno e vem comigo que você vai aprender. Então vamos lá. O que precisa ter em uma conclusão, nota 1000, uma conclusão 900+?
Anote aí. Anote esses passos. Eles são fundamentais para o seu aprendizado. Então, o primeiro passo. O que precisa ter? O corretor vai pegar a sua redação e vai olhar lá na sua conclusão se você fez o anúncio da proposta de intervenção. Prof, o que é isso, o anúncio da proposta de intervenção? Você vai anunciar para o seu corretor que naquele momento você vai concluir o seu texto. E para concluir o seu texto, você vai trazer ali um fechamentinho, uma ideia. Olha, eu estou concluindo o texto sobre esse tema. Então, o anúncio da proposta de intervenção, ele tem sempre que vir com tema. Gente, eu já vi muitas conclusões lindas. Inclusive, com 5 elementos válidos. Só que essas conclusões ficaram com 0. Por que, prof, ficaram com 0? Porque elas não tinham o que o corretor buscava. E o que era? Ele queria saber se o aluno tinha colocado aquela proposta de intervenção para o tema proposto. O aluno colocou a proposta de intervenção. Imaginou que o corretor soubesse que era para o tema, mas em momento nenhum ele fez o anúncio. Ele disse, olha, eu vou falar aqui, eu vou dar uma solução para este problema. E com isso, a nota não vem. Então, minha gente, o anúncio da proposta de intervenção com o tema é a técnica. É a técnica que o corretor vai buscar. Precisa o tema completo, professora? Precisa. Tema completinho. 2, anote aí o 2. Proposta de intervenção com 5 elementos válidos. O que são esses 5 elementos, professora? Não se preocupe, minha gente. Vou explicar para vocês quais são eles, como você deve usar, a forma correta que você deve usar e, principalmente, como você vai fazer para não esquecer. No momento da sua prova, você vai lembrar exatamente quais são esses 5 elementos, porque você já treinou, você assistiu todos os episódios, você viu eu falando sobre proposta de intervenção de uma vez, você repetiu a aula, é claro que você vai lembrar. Então, a proposta de intervenção, ela precisa dos 5 elementos que eu vou explicar daqui a pouquinho. E o terceiro ponto, fechamento, remetendo, fazendo ali, trazendo uma frase que remeta à sua contextualização. Prof, precisa ser a contextualização que eu coloquei na introdução? Não necessariamente. Tem muitas redações que colocam ali o que ela colocou no desenvolvimento 1 ou no desenvolvimento 2. O importante é você fechar. Lembre-se que cada parágrafo da redação, ela é um microtexto. Então, a redação, como um todo, ela é um macrotexto composta de 4 microtextos. Cada microtexto, que é um parágrafo, ele tem início, meio e fim. E a introdução é da mesma forma. O que vai ter? Vai ter, no mínimo, 3 períodos. O primeiro período, o anúncio da proposta de intervenção, que vai ser o quê? Que vai ser o início, a introdução da sua conclusão. A proposta de intervenção com 5 elementos válidos vai ser o quê? Vai ser o desenvolvimento da sua conclusão. E, por último, você vai fazer o fechamento, que é a conclusão. Bem facinho, bem simples, não tem dificuldade, você, pelo amor de Deus, não vai esquecer disso. Então, vem para cá, que eu vou te mostrar quais são os 5 elementos. Então, vamos lá, minha gente. Entenda quais são esses elementos e como você deve colocar. Primeiro elemento, o que é? Agente. Agente juntinho, viu, gente? Não é separado, não. É um agente. Lembra aí, o agente da Polícia Federal. Lembrou? Então, é isso mesmo. O agente. E quem é esse agente? É quem vai fazer a ação. Quem pode ser ele, professora? Vou te dar uma lista de agentes que você pode usar. O governo federal, o Ministério Público, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Cidadania, o governo estadual, os prefeitos locais, as associações, a família, a escola. Tudo isso serve, professora. Tudo isso são agentes. Você precisa entender que a agente é um organismo, uma organização que tem pessoas que vão realizar a ação. Sempre que você pensar no elemento agente, você tem que lembrar que precisa ter uma pessoa dentro desse organismo para que essa pessoa realize a ação. Tá, entendi, professora. Então eu posso colocar qualquer um desses? Pode. E se eu colocar
a lei. A lei deve fazer isso, isso e isso. Aí eu te pergunto, a lei é uma pessoa? A lei é um organismo? E dentro desse organismo tem uma pessoa? Pensa comigo, lei e Ministério da Educação. Ministério da Educação, eu tenho um gestor lá para resolver o problema, não tem? E a lei? Eu tenho um gestor lá? Então não posso. Então eu posso colocar a Câmara dos Deputados, o Legislativo Estadual, o Legislativo Municipal, tá vendo? O Legislativo Federal, aí sim eu posso. Aí são agentes. Então não esqueçam disso. A gente tem que ter alguém para realizar a ação. Ação. O que é a ação? É aquilo que o agente vai fazer. E aí vai a dica para você entender. Prof, eu posso colocar somente um agente ou eu preciso colocar 2 agentes? Pode colocar somente um. Um que atenda às suas 2 teses, que atenda às ações que você vai pensar. Então vamos pensar em uma ação. Uma ação para o tema insegurança alimentar no Brasil. Como é que é uma ação, professora? É algo que já vem fundamentado ali em um verbo. Então é uma ação mesmo, é um agir. Você pode colocar o governo federal, tá vendo? Agente deve, olha aí, deve implementar ação, implementar políticas públicas de combate à fome, com distribuições de cestas básicas para as famílias carentes. Olha que ação mais linda. Você está dizendo, você não pode dizer assim, o governo federal deve implementar políticas públicas. Que políticas públicas? Essa ação aí é uma ação nula. Por que ela é uma ação nula? Porque você coloca que ela deve implementar políticas públicas, mas você não diz para que essas políticas públicas. Se é referente a que essas políticas públicas? Então você tem que ser claro, você tem que ser específico para o seu corretor entender o que você está querendo. E a sua ação ser válida. Então, políticas públicas de combate à fome, né, com implementação de cestas básicas, ou implementação de políticas de distribuição de cestas básicas. Olha que bonitinho. Tá, então você já sabe. Primeiro elemento, agente. Segundo elemento, ação. Terceiro elemento, modo ou meio. Eu sempre coloco para os meus alunos, modo barrinha meio. Que significa dizer assim, ó, de que forma esse governo, que é o agente, vai realizar essa ação? De que modo esse governo, que é o agente, vai realizar essa ação? Como ele vai fazer isso? Por meio de que ele vai fazer isso? Olha que lindo, né, gente? Aí vem a dica. Por meio de parcerias. E aí você pode colocar, por meio de parcerias com empresas privadas. Olha que legal. Por meio de parcerias com escolas. Por meio de parcerias com a imprensa. Você pode dizer qual é o meio, qual é o modo que vai ser realizado essa ação. E quando você faz isso de forma brilhante e coloca a palavrinha por meio, o corretor já entendeu que ali é o modo meio. É a técnica, minha gente. E aí vem o próximo. O próximo é o efeito. O que é o efeito, professora? O efeito é a finalidade. É para quê? Para que ele vai realizar essa ação? Para que ele vai distribuir cestas básicas? Qual o objetivo? Qual a finalidade? E aí a técnica, meu lindo, minha linda, é você usar o conectivo a fim. A fim de. Aí o corretor já entendeu. Você está trazendo ali uma finalidade. Esse a fim, ele vai mostrar para o corretor que ele está fechando a sua ideia. A fim de que muitas famílias deixam a insegurança alimentar. Ou não permaneçam na insegurança alimentar. Olha aí, é a finalidade. Prof, falta o detalhamento. O que é o detalhamento? O detalhamento, muitos alunos me perguntam, prof, como é? Pode ser do agente, pode ser da ação, pode ser do modo meio, pode ser do efeito, pode ser de qualquer um. O detalhamento é o algo a mais, é o especificar. Então você vai dizer assim, o governo federal. Eu pergunto, quem é o governo federal? Órgão responsável pela administração do país. Eu estou especificando quem é o governo federal. Eu estou especificando de quem se trata. Isso é detalhamento.
Se eu falo assim, o governo federal deve implementar políticas públicas de distribuição de cestas básicas, 2 pontos, como cesta de gêneros alimentícios para famílias carentes, vírgula. Eu estou explicando a ação. Eu vou ali especificar a ação. Se eu vou detalhar o modo meio, como é que eu faço? Deve implementar políticas públicas de distribuição de cestas básicas por meio de parcerias com empresas privadas. Como? Aí você coloca o nome das empresas. Vitarella, Açaí, Mercado A, Mercado B. Você está explicando de que modo é. Então, vocês perceberam que qualquer um dos elementos podem ter detalhamento. É muito simples, é muito fácil. E para você nunca mais esquecer, eu trago aqui um modelinho. E este modelinho é para você escrever aí com o seu nome. E aí eu quero que você escreva aí. Maria, filha de, coloca aí o nome da sua mãe, de Joana, deve fazer curso de redação por meio de plataforma digital online, a fim de passar no curso dos sonhos. Se seu nome for Maria, você coloca Maria. Se seu nome for Joana, você coloca Joana. Se seu nome for Vina, você coloca Vina. Coloca o seu nome, coloca o nome da sua mãe. Vamos entender? Quem é Maria? A gente. Filha de Joana, eu estou especificando quem é Maria. Detalhamento do agente. Deve fazer curso de redação. O que é isso? A ação. É a ação que Maria vai fazer. Por meio de plataforma digital online. É o modo meio que Maria vai realizar essa ação. A fim de quê? A fim de passar no curso dos sonhos. A finalidade que ela vai realizar a ação. Ai, gente, é top demais, não é isso? Pronto. Agente, ação, modo meio, efeito, detalhamento, tudo prontinho. Anote aí no seu caderno. Gente, contar para vocês. Vários alunos mesmo, eles utilizam essa técnica na hora da prova da redação. Eles vão lá e escrevem lá no rascunho para não esquecer. Aí eles não esquecem na hora de passar a redação, né? Escrever a redação. Quem é o agente, quem é a ação, quem é o modo meio, quem é o efeito de detalhamento. E ele precisa colocar. Isso é muito top. E você também vai fazer isso e não vai esquecer. Agora é hora de você compreender como isso é colocado em uma conclusão. Vou mostrar aqui para vocês uma conclusão de um aluno que fez com o seguinte tema: Desafios para a vacinação do povo brasileiro. Esse aluno utilizou esse tema e colocou 2 teses lá na introdução. Quais foram as teses? Negligência governamental e falta de vacinadores. Este aluno vai ter que fazer uma conclusão para este tema, pensando nas teses que ele utilizou. Então, as teses utilizadas, elas terão que ser sanadas, terão que ser resolvidas. E como é que ele vai fazer isso? Ele tem que pensar em um agente que atenda às 2 teses, certinho? Senão, ele vai ter que fazer mais de uma proposta de intervenção. Prof, pode fazer mais de uma proposta de intervenção? Pode fazer mais de uma proposta de intervenção. Mas você pode fazer uma única com 5 elementos. Veja aqui como é que ficou. Portanto, é importante a discussão sobre os desafios para a vacinação do povo brasileiro. Primeiro período. Este primeiro período é o quê? O que é esse primeiro período, gente? Quem lembra? Quem lembra? Diga eu. É o anúncio da proposta de intervenção. O anúncio da proposta de intervenção vem com o tema completo. E o conectivo, portanto, gente, lembra que eu falei já? Não coloque infere-se, portanto, conclui-se, portanto, porque isso daí é verbo. Coloca portanto, e aí você pode até colocar infere-se, mas depois do portanto, porque o portanto é o operador argumentativo. Lembra disso? Já expliquei isso para vocês. Então, pronto. Portanto, vírgula. Traz aí o tema completinho. É importante a discussão sobre o tema. Ponto. Agora, vai iniciar a proposta de intervenção com 5 elementos válidos. Quais são os 5 elementos e como eles estão utilizados aqui? Vamos lá. Posto isso, mais um conectivo, né? Vírgula. O Ministério da Saúde, olha aí, primeiro elemento. Ministério da Saúde. Que elemento é esse? Agente, ação, modo meio, efeito ou detalhamento? Muito bem. Sabia que você ia acertar.
Agente. Isso mesmo. O Ministério da Saúde. Órgão responsável pela questão da saúde no Brasil. O que é isso, professora? Detalhamento? Ação? Está explicando quem é o Ministério da Saúde. E se está explicando o Ministério da Saúde, é o que, minha gente? É o que? Detalhamento. Então, estou detalhando quem é o responsável pela saúde do país? O Ministério da Saúde. É uma explicação. Então, já tem dois elementos, o agente e o detalhamento do agente. Cadê a ação? Vamos ver qual é a ação? Deve comprar vacina e realizar a formação de vacinadores. Trouxe uma ação para dois problemas. Por quê, prof? Porque ele disse ali que as teses são negligências governamentais e falta de vacinadores. Então, se nós temos negligência governamental, lá no desenvolvimento 1, o aluno falou que a negligência governamental se deu pela falta de compra de vacinas no período correto. Olha aí, isso foi a fala do aluno. Então, para resolver esse problema, tem que ter o quê? A compra de vacinas. Então, a ação que ele deve resolver ali é a compra de vacina. O outro problema, ele falou que existia lá no desenvolvimento 2 falta de vacinadores e que as filas eram quilométricas porque não tinha vacinadores aptos para atender a quantidade de pessoas que estavam esperando. Então, este era o segundo problema no desenvolvimento 2. E aí o aluno faz o quê? Traz a solução para ele. Realizar formação de vacinadores. Legal, né? Pronto. Já resolveu o problema das duas teses? Já. Agora a gente tem que pensar por meio de quem vai fazer isso. Como vai fazer isso? Como vai resolver esses dois problemas? Por meio de quê? E o aluno vai dizer, por meio de parcerias com escolas de enfermagem. Olha aí. Por meio de parcerias com escolas de enfermagem. A fim de que vai fazer isso? Para quê? Qual a finalidade? Que toda a população do país tenha acesso à vacinação. Ponto. E aí você viu, primeiro período, anúncio da proposta de intervenção. Segundo período, a proposta de intervenção com os 5 elementos válidos. Agora é o fechamento da proposta de intervenção. E como é que ele fecha a proposta de intervenção? Assim, o povo brasileiro se livrará do coronavírus. Olha aí, gente, que maravilha! Aí ele conseguiu fechar de forma belíssima o seu texto. Legal, né? Então, como vocês podem perceber, a conclusão não é difícil. Ela tem que ter estratégia. Tá vendo essas palavrinhas maiúsculas que são aí deve, por meio de, a fim de? Eu coloquei em destaque para que vocês possam lembrar. Essas palavras, elas devem estar minúsculas em seu texto, tá bom? Mas eu coloquei aí maiúscula para lembrá-los que elas devem estar lá, de forma bem acentuada, para que o corretor perceba. Ok, gente, agora eu trouxe aqui uma estrutura pronta para vocês. É uma estrutura que eu gostaria que todo mundo aí pegasse o caderninho, tirasse um print agora da tela, para vocês treinarem. Gente, eu quero que vocês treinem, eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês tirem 900 mais. Depois vocês vão lá no meu Instagram, no Descomplique Sua Redação, e diga, prof, consegui tirar 900 mais com as suas aulas que eu vi aqui no TV Conexões, que eu vi no TV Educa Bahia, e eu vou ficar muito feliz. Você vai participar da minha galeria dos 900 mais. Porque, gente, é muito simples, é só fazer isso. Passa o print. E agora você utiliza. Qual é o tema? Desafios para combater a fome no Brasil. Você vai fazer uma conclusão. Lembra que você já fez uma introdução? Fome e insegurança alimentar, a mesma coisa. E aí utilize essa estrutura. E aí tem aqui as duas teses. Quais são as teses? Negligência governamental e desemprego. Então você vai fazer uma conclusão para solucionar esses dois problemas, a negligência governamental e o desemprego. Ok, meu povo, tudo certo? Agora eu vou mostrar para vocês quais agentes e detalhamento de agente você pode usar nos seus textos de forma muito coringaça, muito estratégica, que não tem erro. Você fazendo isso, com certeza você vai brocar. O primeiro agente é o governo federal. O detalhamento dele é responsável pela administração do país ou do território nacional. O segundo agente é o poder executivo. E o detalhamento desse agente é responsável em administrar os interesses públicos. Facinho, né, gente? Então, você aprendeu esses agentes e detalhamentos, aí não tem como errar
mais. Com certeza, pelo menos isso você vai lembrar lá no dia da prova, e eu sei que você vai lembrar também da ação, do modo meio e do efeito. Agora eu vou deixar para vocês aqui os conectivos, os operadores argumentativos, para você utilizar na sua conclusão. Tem poucos, mas só para você não confundir e também não repetir. São muitos os conectivos de conclusão, mas eu deixei aqui bem estrategicamente alguns. Portanto e em suma, você vai colocar no primeiro período, que é aquele período que você vai trazer o anúncio da proposta de intervenção. Portanto, aí você traz o tema, né? Importante resolução do tema. Ou em suma, é importante resolução do tema. O segundo período, quando você coloca o ponto, você vai trazer agora a proposta de intervenção. Posto isso, o governo federal, ou destarte, significa assim. O governo federal, tá vendo? E ao finalzinho você vai colocar assim, milhares de pessoas passarão por situações diferentes. E o terceiro período você vai fechar todas as ideias dizendo assim, o governo federal ou a Constituição Federal será atendida, né? Aquilo que você colocou lá na introdução. Ou dessa forma, muitos brasileiros não passarão pela situação vivenciada no filme. Olha que legal. É simplesmente isso, meu povo. Muito, muito fácil. Gostaram? Perceberam como é simples? Então, não deixem de seguir essas regras e, principalmente, de utilizar essa estrutura, porque é ela que vai dar para você a fluidez da escrita e, para o corretor, a fluidez da leitura. E, consequentemente, a sua nota vai ser maravilhosa. Eu aguardo você lá nos meus comentários do Instagram dizendo: Prof, consegui fazer uma conclusão muito legal com 5 elementos, broquei na competência 5. Vamos finalizar aqui mais um episódio dessa série que está demais. Descomplique sua redação comigo, Vina Queiroz. E eu espero que você esteja gostando. E se está gostando, mande aí o link para todos os seus amigos. Vamos crescer e contribuir. Quanto mais você cresce, mais você contribui, mais aumenta, né, essa comunidade que vai aprender a redação e que vai aumentar a nota, a média nacional. Vá lá no meu Instagram também, mande uma mensagem, faça uma fotinha aí que você está assistindo, me marque que eu reposto. E eu vou deixar mais uma conclusão para você. Hoje você tem 2 conclusões. Uma com a estrutura pronta e essa daqui que eu quero que você faça. Desafios para diminuir a evasão escolar. Com isso, minha gente, você não vai errar nunca mais uma conclusão, porque você vai estar treinadíssimo. São 2 teses, negligência governamental e pandemia da Covid-19. Então, faça essa conclusão e depois eu aguardo você no nosso 7º episódio, que vai estar muito, muito, muito top. Vou falar sobre livros, vou dar dicas de repertório sociocultural. Sabe aquele livro que você leu, que você odiou, mas que agora você pode usar ele na redação? Porque eu vou te lembrar e vou te mostrar como fazer isso. Então, meu amor, meu lindo, minha linda, não perca o próximo episódio.